ciência, filosofia e religião. Vem completar a terceira revelação. Vem completar a terceira revelação. É a doutrina espírita aqui na casa, e é assim que eu me sinto mesmo, aqui de coração, em casa, depois de tudo aquilo que não só eu, mas tanta gente passou, né? E por graça e vontade de Deus, estou aqui eu, de novo, e espero que dessa vez sem interrupções causadas por esse tipo de coisas que afetou a humanidade inteira, aliás, ainda está afetando, né? Haja vista que ainda estamos numa pandemia, seja como for, e a despeito de todo o sofrimento que recaiu sobre todos nós, uma das coisas que a doutrina espírita nos ensina, e daí porque, já começando a responder a espécie de questão, né? Ou seja, a importância, ou qual a importância de se estudar a doutrina espírita, e eu achei de uma sutileza, viu, Chiquinho? Uma sutileza sua, mas de uma importância transcendental, quando o Chiquinho aqui na tribuna, ele comentou, de novo, muito sutil, mas a necessidade de estudar a doutrina espírita, tão pouco estudada no movimento espírita, e eu concordo plenamente com isso. Tanto que hoje, a grande parte da cruzada, digamos assim, cruzada não, trabalho, né? Grande parte do trabalho que eu procuro desenvolver no movimento espírita, aproveitando a chancela de professor, de lente, é tentar transmitir, né? O próprio Allan Kardec, certa vez, né, escreveu que a maior caridade que se pode fazer com relação à doutrina espírita é a sua própria divulgação. E um dos motivos, como eu falei agora há pouco, um dos motivos de ser importante estudar a doutrina espírita é que, dentre tantas coisas que nós aprendemos, úteis para quem nós somos, seja quem for, é que o sofrimento, na verdade, me permitam falar de mim mesmo, uma das coisas que eu já aprendi na vida, aprendi muito pouco, mas uma das coisas que eu aprendi através da doutrina espírita é que fracasso, sofrimento e decepção são os maiores mestres que nós temos. Eles nos ensinam, eles nos mostram onde estamos errando, eles nos mostram do que nós estamos nos afastando, que é de Deus. Isso, quando nos afastamos de Deus, e isso está embutido nas linhas da doutrina espírita, toda vida que nos afastamos de Deus, tudo dá errado em nós. E não estou falando aqui no sentido religioso, confundem isso. A doutrina espírita, ela nos traz uma conduta moral, uma filosofia moral. E isso não é religião. Claro que a doutrina espírita tem, sim, um aspecto religioso inegável. Inegável, é óbvio que sim. Já já nós vamos até demonstrar isso. Mas a conduta moral, a filosofia moral que a doutrina espírita nos convida a abraçar, isso não depende de religião. Um ateu pode ter essa mesma conduta moral. Ele não seria espírita, mas seria um ser humano melhor. E quem diz que para ser um ser humano melhor você precisa necessariamente ser espírita? Sabe como eu cheguei a essa conclusão? Na regra de ouro de Jesus Cristo. Né? Alguém lembra da regra de ouro? Abre aspas, fazei ao próximo tudo aquilo que você deseja que o próximo faça a você. E o corolário disso, né? Nunca faça ao próximo aquilo que você não deseja que o próximo lhe faça. Tem Deus escrito nessa frase? Não, né? Nem sequer alude à palavra Deus.
porque isso é conduta moral. E Jesus foi tão magnífico, porque se ele dissesse assim nessa conduta moral, ama a Deus ou acredita em Deus, aí Jesus estaria excluindo uma parcela considerável de espíritos humanos que, por ignorância ou por não estarem ainda no tempo deles, desconfiam da existência de Deus, né? Mas quando Jesus institui a regra de ouro, ele inclui inclusive o ateu. Você pode não acreditar em Deus, mas querer o bem do próximo, querer fazer o bem ao próximo. Acho que foi o Divaldo Franco que falou certa vez, eu vou correr o risco aqui de estar errado, mas mesmo se eu estiver errado no tocante a quem disse, o que eu vou dizer eu acredito que seja verdadeiro. Acho que foi Divaldo que disse que preferia 10 ateus convictos e conscientes no bem do que 1000 religiosos da boca para fora, não é? E isso é a importância de se estudar também a doutrina espírita. Eu queria só abrir um parêntese e pedir ao Chiquinho e aos membros da diretoria da casa para externar uma sugestão, sabe? Pode ser boba e tudo, mas é de coração, sabe? Vocês podiam instituir, não necessariamente numa quinta, mas poderia ser numa quinta ou num outro dia, mas o dia só da música espírita, sabe? Como seria bom passar aqui, ao invés de ouvir qualquer coisa de quem quer que fosse que estivesse aqui, olha, eu adoraria ficar aí só ouvindo, porque cada música, e nós sabemos que o cancioneiro espírita, ele traz um texto, traz sempre uma mensagem renovadora, enriquecedora, encorajadora, estimuladora. Olha como seria bom, segue aí a sugestão, de repente no mês que tem, a palestra é sempre dia de quinta, né? De repente no mês que tenham 5 quintas-feiras, usa aqui a quinta-feira só para música espírita. Olha que bacana, eu não faltaria um dia, viu? Parabéns aí a vocês dois, viu? Muito boa a música. Voltando ao tema, né? A importância de se estudar a doutrina espírita. Bom, nós queremos melhorar. Eu acho que nós estamos aqui, e eu não estou me referindo ao espaço físico, né? Eu estou me referindo à doutrina espírita, acredito que todos sejam, né? Mas independente, se tiver alguém aqui que ainda não adentrou na doutrina, né? Quando você vai em algum lugar, você tem que ter um objetivo. Se eu vou no cinema, eu quero assistir o filme. Se eu vou num restaurante, eu quero me deliciar com o prato que eu gosto. A julgar pela minha morfologia, não me copiem muito não, viu? Enfim, você tem que ter um objetivo, onde quer que você vá. Por que você está na doutrina espírita? É para ganhar dinheiro? Para ganhar fama? Visibilidade? Para ir para o céu? Ou para não ir para... Uma vez eu perguntei para um amigo e disse, não, Marcão, para o céu não é demais para mim, eu só não quero ir para o inferno. Então, tá bom, seja bem-vindo também. Vamos estudar o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo, que com certeza você vai aprender um bocado de coisa sobre o céu e sobre o inferno. Hoje, realmente, os conceitos deles são muito diferentes. Mas, enfim, por que nós estamos na doutrina espírita? Bem, sabe? Eu vou dizer. O objetivo principal da doutrina, principal, não é o único, mas o objetivo principal da doutrina espírita é a melhora individual da pessoa. Portanto, todos nós que estamos aqui, não somente nesse salão, mas na doutrina espírita, todos nós devemos querer melhorar. Moralmente. É esse o objetivo da doutrina espírita principal. Ela tem outros objetivos, claro, mas o principal, Kardec frisa muito isso, que o principal objetivo da doutrina espírita, eu vou repetir porque isso é muito importante, é a mudança do indivíduo para melhor e a consequente mudança da sociedade na qual ele vive. É óbvio, né? Se eu melhoro, talvez a minha melhora individual, talvez traga benefício somente para mim mesmo
e talvez para alguns que convivem comigo. Mas se essa moda pega, de todo mundo melhorar, a sociedade vai mudar, não vai? Já imaginou uma sociedade? Já imaginou no dia que uma sociedade descobrir que não vale a pena roubar? Já imaginou como vai ser bom para a sociedade? Quando a sociedade inteira descobrir que não vale a pena mentir, não é bom mentir, não é bom roubar, não é bom se aproveitar dos outros. Já imaginou quando uma sociedade se incomodar com a fome e declarar o seguinte: na nossa sociedade não permitiremos que ser humano algum passe fome? Já imaginou quando a sociedade chegar a isso? Já imaginou uma sociedade que chegará à conclusão de que educação é um bem valiosíssimo e todos devem ter acesso? Pois a doutrina espírita, ela nos mostra as ferramentas necessárias para se chegar a essa sociedade. Claro que é muito provável, e eu corro o risco dessa forma, e eu vou conscientemente sempre correr esse risco, porque talvez os mais desesperançados, talvez os mais otimistas entendam o que eu falei agora, e entendam esse princípio da doutrina espírita talvez como utópico, talvez como uma utopia, né? Algo que não se pode alcançar. A doutrina espírita diz que não, isso é alcançável, pois ela fala de mundos que já chegaram nesse nível. A doutrina espírita fala de mundos que já resolveram seus problemas materiais, emocionais, morais e espirituais. A doutrina espírita fala de mundos que já fizeram seu dever de casa, que são os mundos ditosos, né? Se nós pararmos para pensar, até aqui na Terra, até aqui no planeta Terra, existem sociedades que já resolveram alguns tipos de problemas. Pelo menos os materiais. Né? Pelo menos os materiais, já existem países, aqueles chamados países economicamente perfeitos, né? Os países célticos, né? Os países lá de origem nórdicas, né? Suécia, Suíça, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega, Suíça, países onde não há mais fome. Pelo menos isso eles já resolveram. Países onde não existe mais fome. A Noruega, eu acho que foi um pouquinho antes da pandemia, eu lembro, foi um pouquinho antes da pandemia, foi em 2019, a Noruega atingiu um superávit aí, só para você ter uma ideia, foi a Islândia. Ela conseguiu uma arrecadação anual acima do que eles esperavam. O que eles decidiram? Distribuir com a sociedade. Aí, durante um ano, durante o ano de 2019 inteiro, a Islândia distribuiu, na época foi $938 a todo islandês com 18 anos para cima. Todo mundo ganhou. Então, são países que estão perfeitos? É óbvio que não. Tem injustiça? Lá tem diferenças sociais, não tão gritantes como a nossa, mas fome não tem mais. Então já é um problema resolvido. Imaginou um Brasil sem fome? Onde nós sabemos que hoje, pelo menos oficialmente, quando eu digo oficialmente, quer dizer que deve ser maior, hoje nós temos 33 milhões e 100 mil brasileiros que passam fome. Talvez nós, e graças a Deus por isso, talvez nós não saibamos o que isso significa. Porque nós comemos, no mínimo, 3 refeições todos os dias, no mínimo. E que bom que seja assim, que nunca falte. Só que isso talvez nos prive de um olhar diferente. É por isso que a doutrina espírita, estudar a doutrina espírita, ela nos revela uma coisa, por exemplo, uma coisa que é um fato, existe, independente. É igual a história de acreditar ou não em Deus. Você, cada um de nós, pode acreditar ou não em Deus. Ele existe, independente das nossas crenças. Ele existe. E pronto. Outro fato é a reencarnação, né?
ela é um fato hoje, quando, inclusive a doutrina espírita, ela demonstra isso cientificamente. E quando eu digo cientificamente, eu posso falar disso com propriedade, porque eu sou da área das ciências exatas, e a demonstração da existência da reencarnação, ela usa a metodologia científica. Resumindo a metodologia científica, daria uma palestra inteira só sobre o método científico. Mas o método científico é o método que Hipólito Léon Denisard Rivail utilizou antes de se tornar, inclusive, Allan Kardec. Não é à toa que a tarefa de compilar essa doutrina caiu nas mãos de um cientista, Hipólito Léon. E ele usou o método científico, que resumidamente é: nunca acreditar só no que dizem. Duvide de tudo, questione qualquer coisa. Investigue, apure, observe, anote dados e informações, compare com outros dados e informações, observe mais ainda, estabeleça experiências, comparem os dados e resultados das experiências com todo o cabedal de dados e informações que você tem, e investigue, e duvide, e explore, e questione. Foi assim que Hipólito Léon agiu, foi assim que ele trabalhou, e aí veio a lume a doutrina espírita. Talvez nesse momento chegue ao... Olha, é muito difícil assim para mim estar aqui, falar um pouco da importância de estudar a doutrina espírita, porque a doutrina espírita por si só é tão gigantesca mesmo, que acho que o resto da vida daquela criança lá, a minha não, que ela está mais perto do fim do que alguns anos atrás, enfim. Mas a vida daquela criança ali, dedicada, imaginando que ela tem uns 8 a 10 anos, enfim, se ela dedicar o resto da vida inteira dela, e imagine que ela tenha uma vida saudável de 100 anos, se ela dedicar esses 100 menos 10, 90, né? Imagina que ela começa a estudar hoje, 90 anos dedicados à doutrina espírita. Talvez no último dia de vida dela, ela vai dizer assim: puxa, eu queria mais um tempinho para estudar. E talvez agora seja importante mencionar o que é a doutrina espírita, que por falta de estudo, muita gente confunde romance com doutrina espírita. Muita gente confunde mensagem de espíritos com doutrina espírita. Nada contra os romances, nada contra mensagens, nada contra novelas espíritas, nada contra, mas é preciso ter muita consciência do que é a doutrina espírita. E Kardec explica isso na Revista Espírita de janeiro de 1868. E eu acho interessante essa explicação, porque é uma pergunta para nós. Lembram lá do começo? Nosso objetivo é melhorar. Como é que a gente sabe se eu estou melhor? Hoje, nos dias de hoje, perguntar se uma pessoa está bem, né? Perguntar se uma pessoa está bem é a mesma coisa de perguntar o que é que você tem. É triste, né? Mas é como é hoje. Curiosamente, eu estava numa fila hoje e 2 amigos se encontraram. Deu para perceber, eu não quis ouvir a conversa dos 2 não, é porque eles falaram alto, eu estava na fila, eles também, viu? Só por isso que eu ouvi. E muito interessante, que foi aquela conversa de amigos antigos, sabe? Que estudaram junto, tudo assim como eu, quase 50 já, e lembrando do passado. E aí eu achei muito interessante, porque eles ficaram conversando sobre os colegas, né? E aí tinha um que perguntava: fulano de tal, como é que tá? Aí o outro que conhecia respondia: não, fulano de tal tá bom, rapaz, mora numa casona com piscina e tudo. E fulano de tal, esse vai bem também, tem um empregão, olha, trocou de carro agora, mês passado trocou de carro. Aí, bom, resumindo, desse grupo lá, que eu não faço a menor ideia de quem seja, assim, acho que o único que eu achei que sofreu foi uma lá, era uma mulher. A pessoa perguntou lá: e a fulana de tal? Rapaz, essa sabe que perdeu o marido, para a Covid inclusive. O marido dela morreu. Aí, eu achei interessante porque ele fez uma pausa, mas aí ele já trouxe a solução.
a morte do marido teve problema não, porque ele disse assim, olha, ela perdeu o marido, mas ele deixou ela bem. Olhe, está morando num apartamento ali era perto acho que não faz mal dizer onde não, ninguém nem sabe quem é, né? Um apartamento ali perto do bairro de Fátima. Olha, ele morreu, mas ela está bem, olha, inclusive a aposentadoria dele. Então, assim, está bem, inclusive nos dias atuais parece materialismo ainda, né? Parece que está bem, é ter dinheiro, enfim, é dirigir um carro do ano, é ter piscina em casa. E, de novo, nada contra isso. Doutrina espírita não condena isso, não. Você quer ter um carro, quer ter uma casa com piscina, quer morar num triplex do Guarujá ou não, desculpem a brincadeira. Mas, enfim, problema nenhum, desde que você consiga, com seus próprios esforços, honestamente, sem passar por cima de ninguém, sem que o seu carro novo do ano signifique a miséria de alguém. Então, nada contra. Só acho uma perda de tempo. Hoje eu vejo isso, tá? Me perdoem aí a pieguice, e se alguém me chamar de cínico, talvez seja verdade, eu deva ser mesmo. Eu só acho que hoje em dia você dedicar... A gente vive o quê? Mesmo comendo matinho, né, se dedicando à luz, e não comendo nem gordura, nem carne animal, né? Enfim, com toda saúde que o Paulinho Cintura dizia, né, que saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, e eu concordo com ele. Inclusive, eu já estou anotando aqui para a minha próxima reencarnação, não fazer as coisas que eu fiz nessa. Eu cheguei à conclusão que eu não vou poder fazer nada do que eu fiz nessa reencarnação, mas vamos mudar de assunto aqui, né? Então, mesmo você tendo uma vida aí muito saudável, você vai viver hoje o quê? 80 anos? Chegar aos 90 já é algo difícil. Vamos supor que você chegue aos 100, igual o garoto lá, espero que chegue. Você passar 10 décadas atrás de dinheiro, deve dar uma depressão no final, né? Porque 100 anos até pode demorar a chegar, mas um dia chega. O amanhã sempre chega, gente. E já imaginou você ter que se separar daquilo que foi o que você foi atrás a vida toda? E estudar a doutrina espírita nos ensina isso também. Para que acumular tanta coisa, gente? Se você não vai... E o que é pior ainda, a gente acumula se ao menos, nós acumulássemos as coisas com a consciência de que eu só sou um cuidador. Eu tenho aqui, ó, tem essas coisas, eu só sou um cuidador, nada me pertence. Menos mal. Ainda tem gente que diz que é meu, né? É minha. E ainda enche os pulmões de ar de eu conquistei com o meu trabalho e tudo. Como se tudo não tivesse sido dado por Deus, né? Como se Deus não tivesse dado a vida, a saúde, as forças, né? Mas aí mesmo que você chegue aos 100 anos, com todo o seu império, você vai ter que se desfazer dele, né? Que é outra coisa que... Aí isso, né, a doutrina espírita precisa ensinar, né? Porque ninguém nunca viu alguém desencarnando ou morrendo, como queira, levando seus pertences, né? Ninguém... Nem o corpo a gente leva, né? Todo mundo sabe disso, o corpo apodrece. Tudo bem, nem sempre apodrece, né? Os que são cremados viram dióxido de carbono com algumas moléculas de HCl e um tanto quanto de metano. Aí tudo bem, não apodrece não. Mas também não vai levar nada. Então, para que passar 10 décadas aí acumulando coisas, né? Tá, eu acho que eu já falei demais sobre o que é não estar bem. Mas pela doutrina, estudando a doutrina espírita, o que quer dizer? Por exemplo, o que é que levaria ao Chiquinho, se eu perguntasse a ele assim, Chiquinho, imagina que a gente se encontrou ali na mesma padaria, e eu perguntasse, ei Chiquinho, como é que você está? E aí o Chiquinho dizia, não, eu estou muito bem. O que seria estar bem, segundo a doutrina espírita? Na Revista Espírita de 1868, no mês de janeiro, Kardec escreve o seguinte, ó. E olha que, atenção às datas aí, para quem já é um pouquinho mais antigo na doutrina, né? 1868, ou seja, 11 anos da publicação do primeiro livro da doutrina, né? Que foi o Livro dos Espíritos, lá em 1857, né? Perto do desencarne dele, que seria no ano seguinte, né? Bom, olha só o que Kardec escreve
quase 11 anos depois, na verdade, porque seriam 11 anos se fosse em abril, né? Mas é em janeiro, mas quase 11 anos depois, Kardec, com a consciência, com a minha Nossa Senhora, com a sabedoria que ele adquiriu, mais do que já tinha, e com a sabedoria gigantesca que ele adquiriu ao estudar, pesquisar, divulgar e nos delegar essa doutrina, ele diz o seguinte, ó, naquela época, hoje creem e sua fé é inabalável, porque assentada na evidência e na demonstração, olha a metodologia científica, e porque satisfaz a razão, faz parte da metodologia científica também. Tal é a fé dos espíritas e a prova de sua força. Aí a partir daqui é uma pergunta, viu, Chiquinho? Para você, para mim e para cada um de nós aqui presente. Eu tiraria da equação só aquela criança porque ele não tem maturidade física ainda, e aquela garotinha talvez ali também, não tem ainda maturidade física, emocional, intelectual e consciencial para responder essa pergunta. Mas olha só o que é que Kardec... E olha que é meio complicado para nós, porque Kardec pergunta isso para pessoas que conviviam com a doutrina já há 10 anos e quase 11. E nós que convivemos há mais de 150, quase 200 anos já de doutrina espírita. Olha o que Kardec pergunta, olha só. Ele diz, ó, tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua fé é que... E aí eu vou ler, e eu mesmo vou ficar me interrogando, em baixa voz, claro, ninguém vai responder em viva voz, mas só façam o único julgamento que Jesus permite, que é julgar a si próprio. Se nós estamos encaixados nisso aqui, ó, sem enrolação, ó. Tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua fé é que eles, ou melhor dizer, nós, eles se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas más inclinações e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens e mulheres como irmãos e irmãs, sem distinção de raças, de castas, nem de seitas, perdoando aos seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo, Jesus Cristo. Isso está na Revista Espírita de janeiro de 1868. Quem quiser conferir, é só ir lá e enxergar. Então, isso é a marca de alguém que está bem, que está melhorando. Então, talvez, algum dia, não sei quando, aí lá vem a minha sessão de utopia e cinismo de novo, né? Talvez daqui a algum tempo, quando alguém se encontrar nas filas de padaria, ou sei lá de que fila, e alguém perguntar como é que fulano de tal está, ao invés de dizer fulano ou fulana está bem, porque tem um carrão, porque mora numa casa com piscina, porque tem o emprego dos sonhos, talvez as pessoas se acostumem a dizer, mas não, Chiquinho está melhor porque, olha, você lembra como é que era Chiquinho? Olha, Chiquinho agora está uma pessoa mais paciente. Olha, para tirar Chiquinho do sério agora, eu acho que nem o capiloto tira, viu? Porque ele agora é paciente com tudo, não se zanga com quase nada, ajuda todo mundo, rapaz, olha você... Às vezes dá raiva, a gente procura Chiquinho em casa, não, foi para um evento de caridade, não, foi distribuir comida para os pobres, não, foi usar na obra, rapaz, ele só faz isso agora, e rapaz, ele... E tu lembra que o Chiquinho só falava palavrão, coisas... Agora o que sai da boca daquele rapaz é só... Não quer ser Jesus agora, viu? Só fala bem agora, só fala... Ele procura... Tu lembra como ele era fofoqueiro, falava de Deus e do mundo? Evita falar agora de quem quer que seja. Quando ele fala de alguém, só fala do bem que a pessoa é, nunca critica, nunca julga, nunca... Rapaz, esse Chiquinho aí tá do meu abuso, viu? Porque eu gostava mais do Chiquinho lá, que era que nem nós aqui, da farofada. Será que quando é que vai chegar esse dia? Vocês entenderam? O estudo da doutrina espírita nos leva a isso. A mudar a si próprio, não é mudar o outro, não. E, por favor, hoje, a gente que trabalha também com orientação na casa espírita, quem trabalha com isso, sabe que
Quase diuturnamente vem alguém dizendo, olha, é meu marido, eu quero que ele mude, olha, é minha filha, ou é minha esposa. Ninguém vai mudar ninguém, gente. Pelo amor de Deus, esqueçam isso. É outra coisa que se aprende estudando a doutrina espírita. A única pessoa que nós podemos mudar é a nós mesmos. E olha que isso já está de bom tamanho. E olha, dá trabalho. Dá muito trabalho. A primeira música que eles cantaram aqui oficialmente foi aquela música do Bezerra. Não é? A oração de Bezerra. O título é esse, a oração de Bezerra. Tem uma parte lá da música, é uma das partes que mais me tocam, né? Quando ele diz assim, não vou cantar não, fique tranquilo, não saiam daqui, eu não vou cantar. Mas é a parte que ele diz assim, e nossas vidas mal vividas. Essa parte me toca tanto, sabe? Porque alude séculos e séculos de erros, né? Que eu cometi, enfim, e por aí vai. E a doutrina espírita é uma ferramenta que nos mostra que nós podemos fazer isso. Tem gente, todas vocês já devem ter ouvido assim, mas é só Jesus para conseguir isso. Não. Se Jesus deu o exemplo, é porque é possível. Aliás, segundo Jesus, é possível mais, né? Não é? Porque Jesus ele podia ter dito assim, né? Olha, tudo aquilo que eu ensinei e demonstrei, que o bom de Jesus é porque ele não só falava, ele demonstrava também, né? Jesus podia ter dito assim, tudo que eu fiz, disse e demonstrei, né? Olha, com muita boa vontade, vocês podem fazer ali pelo menos a metade. Já está de bom tamanho. Tentem fazer assim a metade. Mas não foi isso que ele disse, né? Foi o que ele falou? Podeis fazer coisas maiores ainda. Então, quer dizer que, quando a doutrina espírita, outra importância de se estudar a doutrina espírita, tem a moral espírita, tem. Mas a moral espírita, ela é montada numa moral já pré-existente. Kardec explica isso lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec explica isso, que é a moral do Cristo. Foi a moral escolhida pelos espíritos superiores. E ele diz por quê? Como toda boa ciência tem que ter explicação, né? Só não dá explicação para tudo religião e filosofia. A ciência ela tem que explicar. A filosofia e principalmente a religião, ela fala e diz, você tem que acreditar. E acabou, pronto. Ciência não. Ciência precisa demonstrar, mostrar os fatos, dizer por que é assim. E Kardec, como cientista, agia assim. E os espíritos que o assessoraram também. E Kardec perguntou, está lá na revista, março de 1868, por que a moral do Cristo tem que ser a dele? Não poderia ser a de Sócrates, por exemplo? A moral de Sócrates é muito boa também. Na verdade, se você comparar a filosofia de Sócrates com a de Jesus, é quase a mesma coisa. Tem até um ensaio no Evangelho segundo o Espiritismo é um resumo da filosofia de Sócrates e Platão. Por que foi escolhido Jesus? Porque é a mais perfeita. É a mais perfeita. E os espíritos demonstraram isso. Então é importante estudar a doutrina espírita por isso também. Como a gente não tem a noite toda para falar nisso, e por favor, Chiquinho, quando estiver perto, me avisa. Se você deixar, a gente... 7 minutos? Minha Nossa Senhora, eu achei. Certo, tá bom, vamos lá. Como tem que resumir tudo, tinha muita coisa para continuar, mas voltar aqui para... Alguém pode estar... Tá, Marquinhos, o que é a doutrina espírita? Doutrina espírita, é muito importante ter isso em mente, as pessoas confundem muito doutrina espírita com obras coadjuvantes, com obras paradidáticas, com romances, com novelizações, e tudo isso é bom, tudo isso é útil, mas a doutrina espírita... Marco, de onde foi que tu tirou isso? Revista Espírita de 1869. Aqui, Então, olha o que o próprio codificador falou. E ele sabia, né, o que falar, porque foi ele que codificou. Olha o que é que ele diz, A investigação rigorosamente racional e científica de fatos que revelavam a comunicação dos homens com os espíritos, realizada por Allan Kardec, resultou na estruturação da doutrina espírita, sistematizada sobre os aspectos científicos, filosóficos e religiosos.
primeiro deles foi o Livro dos Espíritos, 1857. O Livro dos Espíritos, ele é composto de 4 livros. 4 livros. O primeiro fala das causas primeiras. A origem da Terra, do universo, do espaço, do tempo. E cada um desses livros, os espíritos, junto com Kardec, ampliaram, desenvolveram mais essas ideias. Então, no livro 1, que são as causas primeiras, derivou a Gênese, o último livro da codificação. Lá na Gênese, os espíritos debatem sobre criação do universo, a origem do tempo, do espaço, a origem da espécie humana, a questão dos milagres, as predições, a mudança das eras. Lá nós descobrimos por uma belíssima carta, já no finalzinho da obra, tem uma carta lá de Arago, que ele comenta que é muito interessante, que ele comenta que num dado ciclo, a nossa Terra, um pouquinho de ciência astronômica vai cair bem nesse momento, né? Nós sabemos que a Terra gira em torno do Sol, ela faz isso em 1 ano. O Sol, por sua vez, ele gira em torno do centro da nossa galáxia, e ele faz isso em 250 milhões de anos. Arago, lá em 1868, nos diz que ao longo desse período, 250 milhões é muito tempo, né? Pra você ter uma ideia, toda a história da civilização humana, do Homo sapiens sapiens, tem o quê? Tem 30 mil anos no máximo. E a Terra gira em torno do centro da galáxia e essa volta dura 250 milhões de anos. E Arago nos conta que durante esse período de tempo ocorrem mudanças, inclusive na anatomia humana, na renovação espiritual do homem. Olha como é útil estudar isso, né? Aí tem os catastrofistas de plantão que esperam o fim do ano todo ano. É uma pandemia, ou é um planeta chupão, ou é um cometa, ou é um maremoto, ou é um terremoto. Não é assim que as coisas vão... Arago fala que são 250 milhões de anos para haver uma renovação, e ela é gradual. Ela não é de sopetão, ela não é instantânea. Mas quando a pessoa não estuda a doutrina espírita, mas precisa estudar jornalescos mirabolantes, que não tem fundamento científico nenhum, aí dá essas histerias. O livro 2, que é lá do Livro dos Espíritos, a parte 2, né, é o mundo espírita ou dos espíritos. A partir daqui eu vou ter que acelerar, né? Mundo espírita ou dos espíritos deu origem ao manual de todo médium. Todo médium tem que estudar preponderantemente um livro que é dedicado para ele. É o livro dos médiuns. Aí a pessoa estuda outras coisas. Nada contra você estudar como apoio, uma coadjuvância, um complemento, mas o manual do médium é o livro dele, o livro dos médiuns. Dava uma palestra só sobre isso também. Aí depois, o primor, o terceiro livro, né, lá do Livro dos Espíritos, são as leis morais. Aí não tem nem o que falar muito. Leis morais, Jesus, Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo. E o quarto e último livro da codificação, aliás, o quarto e último livro, ou quarta parte lá do Livro dos Espíritos, são as penas e consolações. Lembra falamos aqui de céu, do inferno? Penas e consolações, que derivou no livro. Que livro maravilhoso! O céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Ai, que deleite, minha Nossa Senhora! Que deleite para você saber o que deve saber, mas tem que estudar tudo isso. Mas a doutrina espírita são só esses 5? Livro dos Espíritos, na ordem que foram publicadas, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Evangelho. E a Gênesis? Não. Aí tem os 12 volumes de um jornal maravilhoso, um jornal de estudos psicológicos, a Revista Espírita. Um compêndio maravilhoso. Dentre outras coisas, a gente aprende que isso aqui é ciência, gente. Porque a ciência deve ser investigada. Inclusive, na Revista Espírita, acho que eu termino agora para a gente conversar, né? Na Revista Espírita, olha que coisa interessante,
sabemos, cadê? Está aqui, ó, na Revista Espírita de 1862, ele não diz o mês aqui, mas está no mês de março. A página, não adianta dizer a página porque depende da edição. Ele diz aqui, olha que coisa maravilhosa. Mas, porque ele fala de uma questão aqui, que os espíritos disseram uma coisa, mas aí a ciência descobriu outra. E tem gente que usa isso para, talvez, diminuir a doutrina espírita. E eu entendo que isso engrandece mais, porque ele diz assim, ó, sabemos, aliás, no que respeita aos princípios das coisas, é que os espíritos, por não saberem tudo, só dizem o que sabem, ou o que pensam que sabem. Aí lá no livro dos médiuns, depois da introdução, primeiro capítulo, eu termino, viu? Tem um capítulo formidável, todo mundo devia ler esse capítulo assim, primeiro. É uma pergunta interessante. Há espíritos? Existem espíritos? E isso é muito interessante, porque aqui, que tipo de pessoas a gente encontra aqui no nosso dia a dia? Pessoas que sabem muito, pessoas que sabem pouco, pessoas que não sabem quase nada, pessoas que quando não sabem, inventam e mentem e dizem que sabem, mas não sabem, pessoas que enganam, ludibriam. Lá no mundo espiritual, ou seja, quando nós nos dispusermos dessa roupa carnal, continuamos o que somos. Portanto, e isso é maravilhoso, o Kardec mostra, e isso traz uma autenticidade, eu vou encerrar minha fala, eu juro com isso, Kardec traz uma autenticidade no seu estudo, porque seria muito cômodo no mundo dos espíritos só ter santo, só ter sabedoria divina. Não, ele mostra que no mundo dos espíritos tem o quê? Nós, onde ele diz, lá no livro dos médiuns, os espíritos no mundo espiritual nada mais são do que as almas dos homens que estiveram na terra. Nós seremos espíritos desencarnados também um dia. Hoje somos espíritos encarnados, num futuro, seja lá qual for, distinto para cada um, seremos espíritos. E seremos nós. E isso traz uma autenticidade enorme, enorme. E Kardec usa um paralelo muito interessante. Quando você vai numa cidade, você não conhece ninguém, a primeira pessoa que você chega, você pergunta o que é isso, o que é aquilo. Pode ser um camponês, pode ser alguém que não tenha instrução nenhuma, mas o que quer que ele diga, pode estar longe da verdade absoluta, mas vai lhe ajudar, não vai? Então ele mostra que o mundo espírita, o mundo dos espíritos é fabuloso. E, para encerrar de fato, o estudo dedicado da doutrina espírita nos faz entender 5 coisas. A doutrina espírita é assentada nessas coisas. A existência de Deus, existe Deus. Não interessa se você não entende, é claro que não entendemos, mas existe Deus. É a primeira conclusão. Segunda conclusão, existe o Espírito e é imortal. Nós somos espíritos imortais. Terceira conclusão, existe a pluralidade das existências. Nós só podemos aprender e crescer com as inúmeras existências vividas nas reencarnações, que pode ser aqui ou pode ser no outro orbe. 4 princípios, os 2 planos se comunicam, plano espiritual com o plano material, se intercambiam, e hoje está sendo estudado até por laboratórios seríssimos, seríssimos mesmo. Depois pesquisa na internet o laboratório Alice do complexo LHC, qualquer outro dia eu falo sobre isso. E o 5º princípio, todos nós estamos fadados a evoluir sempre. Tem muito mais o que dizer. Todos nós, vocês estão preparados? Não tem mais tempo, por enquanto. Obrigado, gente. Muita paz. Quando nós pensamos em estudar a doutrina espírita e falamos que nos centros espíritas há falta de estudo, porque assim, a internet tem colocado em evidência algumas práticas, comentários, vídeos, mensagens, informações que deixam de longe os princípios da doutrina espírita. Claro que a internet não provocou isso, mas acentua. Até pouco tempo atrás, uns 5 anos atrás, eu vi uma casa, que eu não vou dizer o nome, que se chegou aí, se visitar aqui pela UD5, e havia umas gaiolas lá, engaiolando os espíritos obsessores, quer dizer,
Uma coisa assim bastante absurda, a falta de estudo. Há também a questão daqueles médiuns que fascinam os grupos e que ficam criando teorias mirabolantes e as pessoas vão seguindo essas ideias como se fossem verdades absolutas. E aí nós temos grupos de fanáticos, pessoas que brigam por besteira, quando a doutrina espírita propõe o respeito mútuo, vamos debater, mas não vamos brigar, né, como dizia Kardec. E aí vamos às perguntas e eu vou perguntar primeiro. Vocês podem perguntar. Eu quero até um pouquinho antes da tua pergunta, tá? Porque é uma coisa urgente, é uma coisa muito urgente mesmo, e eu me motivei a falar sobre isso pela fala de Chiquinho. Nesses dias que nós estamos vivendo, tá? Muito cuidado para não se imantarem com violência, Olha, espiritismo tem tudo a ver com política. Claro que tem. Espiritismo é política pura. Espiritismo não é partidarismo. Partido político, não. Lugar de partido político não é na casa espírita, é no partido político. Você pode vestir a camisa que você quiser, vai para o seu partido e faça a sua militância. A política na casa espírita, olha, se o objetivo da doutrina espírita é me melhorar e melhorar a sociedade, isso não é política? Então não caiam na armadilha de violência, nós sabemos, ninguém é bobo aqui, todo mundo sabe no nível de polarização violenta em que se encontra a sociedade, pessoas querendo matar, ou já têm matado por questões de opção política, isso não pode. Casas espíritas, eu também não vou citar o nome, eu fui uma vez, foi um dos piores espetáculos que eu já vi na minha vida. Foi antes da pandemia, na primeira eleição lá, né? Eu numa palestra, assim, já na hora da pergunta, um presidente da Casa Espírita expulsou o outro por ele defender alguém lá e outro, e só faltou puxar pelo, sabe? Isso não pode. Então, cuidado com a violência, cuidado com a doutrina espírita. Não deu tempo de eu dizer aqui, mas Kardec falava também que a gente não pode ter preconceito nem de raça, nem de opção sexual, nem de posição social, econômica, nem de posição moral. Isso é importante, pouca gente lembra disso. Kardec lembra que nós não podemos ser preconceituosos morais, ou seja, a gente tem uma mania de só porque nós achamos que a outra pessoa é má, aí eu não gosto mais dele, eu vou ter raiva dele, e nós esquecemos que no começo da doutrina espírita, Kardec destaca, e foi ideia dele, os espíritos permitiram, ele destaca aquele versículozinho que tem lá em Ezequiel, quando ele diz: e eis que Deus não quer a morte do ímpio, que Deus só quer que o ímpio se arrependa e torne-se alguém melhor e que viva. Sabe? Então, cuidado com esses tempos, cuidado. A pergunta que eu inauguro aqui, né, os minutos que ainda nos restam, é a seguinte: qual é a consequência para a casa espírita que não estuda nos seus trabalhos? Que consequência vai ocorrer nos trabalhos da casa espírita quando ela não estuda a doutrina espírita? Que consequências ocorrerão para o trabalhador espírita que também não estuda? Belíssima pergunta, e eu acho que é a pergunta. Olha, se nós entendemos que a doutrina espírita é uma ciência também, é um compêndio filosófico, religioso, mas ciência também, que ela dita a nossa conduta, e o que é mais interessante, não na casa espírita, nossa conduta na vida. Se você não estuda, quando você não estuda, você se torna um ignorante, e quando você é um ignorante, você passa a viver através da mistificação, do fanatismo. Então, a exata resposta ao que ele perguntou é: na falta de estudo da doutrina espírita, os espíritas se tornam fanáticos, fascinados, mistificados, e o que é pior, à mercê de espíritos que querem destruir a boa vontade, as boas obras e o desenvolvimento da moral cristã no mundo inteiro. Essa é a consequência de não estudar a doutrina espírita. Oi? A casa espírita que não estuda a doutrina espírita, ela se torna lugar de fanatismo, torna-se lugar de mistificações e de condutas como condutas esdrúxulas essas aí, de enjaular espíritos, vou falar de um assunto meio delicado aqui, uma coisa que tem me incomodado muito, eu vou falar com muita reserva, se tiver alguém aí que cultua isso,
eu peço muita misericórdia para comigo, sabe? Mas o que é assustador o que se tem hoje nas casas espíritas, mediúnicas, agora só com ET. É mediúnico agora, parece que os espíritos humanos não tem mais vez, não, é os ETs. Uma vez quase que eu apanho, viu? Porque eu fui brincar, eu gosto muito daquele filme, o ET. Eu falei, o que é que um ET diz na reunião mediúnica que quer telefonar para casa? Olha, quase que eu apanho, viu? É o que leva à falta de estudo na casa espírita. Sabe outra coisa que leva à falta de estudo da casa espírita? Reuniões mediúnicas sem qualidade. Reuniões mediúnicas sem propósito, porque se você está na reunião mediúnica, alguém que não tem consciência do que deve fazer, consciência de como deve conduzir a sua mediunidade, porque um outro erro de não estudar a doutrina espírita, e isso é controverso, tá? Portanto, também tenham paciência com o que eu vou dizer, mas o Cedinho é uma casa esclarecida, eu sei disso. Muitas casas espíritas que eu conheço aprisionam a alma humana e acham que a mediunidade é para a casa espírita. Como se a mediunidade fosse uma propriedade da casa espírita. A mediunidade pertence ao ser humano. A mediunidade é para a vida. A casa espírita, com estudo sério, e estudo sério é estudando o livro dos médiuns e as outras obras, ele vai orientar o médium a conviver bem com a propriedade que lhe foi dada para um propósito belo, que não pode ser em uma hora de reunião somente, semanalmente numa casa. Ele nasceu com esse dom, com essa propriedade, é para a vida dele, para ele saber viver com isso. A falta de estudo, por exemplo, nesse sentido, deturpa tudo isso. Outra pergunta, vocês estão inspirados hoje, viu? A palavra estudar do latim vem studinate, que em grego era o ekloa ekar. Sabia que o verbo estudar, ele compõe-se de duas partes? Infelizmente, o nosso comodismo e preguiça suprimiu a segunda parte. Estudar nunca foi só teoria. O estudo, ele requer sistematicamente a parte teórica e a parte prática. Se você só preza pela parte teórica, você está estudando pela metade. Você não concluiu os estudos. Pois estudar e não praticar, não vivenciar corretamente aquilo que você estudou, das duas uma. Ou é porque você desistiu de estudar, ou porque você não aprendeu o que tinha que aprender, ou você realmente é um preguiçoso e tem muita dificuldade de fazer o que é correto, através dos estudos. Então, estudar nunca foi só a parte teórica. De novo, se você só estuda e não pratica, você está estudando pela metade. E qual é a maior dificuldade hoje? A maior dificuldade hoje é o nosso... essa pergunta não é tão simples. São muitas dificuldades. Primeiro é o nosso materialismo, né? Nós estamos falando aqui de doutrina, estudar a doutrina espírita, né? Nós vivemos num sistema, isso daria uma palestra à parte, essa sua pergunta. Nós vivemos num sistema que é meio sobre-humano. Muitas e muitas pessoas são obrigadas a trabalhar, de repente, de 7 da manhã até as 18 horas. Você tira, às vezes, 1 hora a mais para pegar o transporte para ir e 1 hora a mais para o transporte para voltar. Que energia essa pessoa vai ter para conseguir estudar, né? Então, nós vivemos ainda num sistema que não favorece ao estudo e, em função do materialismo que nós temos, aquela fala de que eu falei no começo, né? As nossas perseguições ainda é muito pelo dinheiro, né? Claro que a gente não vive sem dinheiro, as contas vêm, está chegando o fim do mês, né? Tem muita gente que já está preocupada, os boletos começam a chegar, claro que a gente precisa do dinheiro, mas o que mais prejudica os estudos, na sua integralidade, é a busca do que é material. Se você busca o que é material, você não tem tempo para estudar. A Lisa Randall, uma das maiores físicas que existe no mundo, ela é uma física de partícula
enfim, já estive com ela, ela trabalha inclusive no LHC. Ela é uma das maiores, tem 3 pós-doutorados. Se você for olhar os bens que ela tem, sabe o que ela tem? Ela tem um apartamentozinho de 3 cômodos lá em New Hampshire. É tudo que ela tem. Nunca teve um carro na vida. A conta bancária dela, inclusive, a gente conversa, ela foi cancelada por falta de movimento. Ou seja, se você se dedica mais a uma coisa, não dá para se dedicar a outra. Ou você serve a Deus ou a Mamon, não dá para servir aos dois. Então, o nosso materialismo, a busca de ter mais do que o que você precisa, toma nosso tempo, toma energia e impede os estudos. Isso é só parte, viu? Tem muito mais. Alguém tem ainda alguma pergunta? Se não tiver, nós vamos encerrar. Bom, Marcos, sente aqui. Eu vou sentar, mas eu sei que a gente já está no horário. Opa! Aí. Então, a última pergunta. Aí... Já falei, estudou pela metade, está faltando a outra parte. A gente estuda, por exemplo, eu estudei física. Já imaginou se eu tivesse estudado física e não trabalhasse com física? É uma opção, gente, não vão entender minhas palavras erradas, não. Tem muitos colegas meus físicos que hoje são bancários, são comerciantes, mas se eu estudei física, é porque eu quero trabalhar com física. Eu me formei para ser físico e eu trabalho com física. Então eu acho que nesse aspecto eu fiz o trabalho, ou estou fazendo o trabalho completo. Então, quem só faz a parte teórica não fez o estudo completo. No Evangelho segundo o Espiritismo, porque muita gente pergunta, Marco, eu devo procurar o quê? Tem uma mensagem, meu Deus do céu, do Espírito Protetor. Olha só que bonito, gente. Eu queria muito ler isso para você. Me toca. Eu criei um vício, sabe? Doutrina espírita é contra vício, mas tem uns que não dá para se livrar. Eu leio esse texto todo dia. Virou um vício já. Olha só, gente. Se tendes o amor, tendes tudo o que se pode desejar sobre a terra. Olha só. Possuireis a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão vos arrebatar. Se tendes o amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atingi-lo, e vereis se apagar insensivelmente de vossa alma tudo o que pode manchar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia, e, semelhante ao pássaro que plana nos ares, e não se lembra mais da terra, subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma, embriagada, possa se saciar de seu elemento de vida, e tornar-se tão luminosa quanto do momento em que foi criada por Deus. Estudar nos leva a isso, doutrina espírita. Estudar a doutrina espírita nos leva a isto. Mas não basta só conhecer que isso é possível. Eu tenho que arregimentar forças para querer fazer isso. E aí, sabe qual é um aliado muito bom para isso? Prece. Gente, nós não estamos sozinhos não, gente. Sem a prece, nós não damos conta de ter força não. Tem prece mesmo, é dobrar o joelho, é entrar em comunhão com o alto, com o nosso anjo da guarda, é pedir força aos espíritos superiores. Sozinhos nós não conseguimos. E Jesus mostrou que não se faz nada sozinho. O próprio mestre, eu acho que ele por si só era uma equipe inteira, mas ele não deixou de convidar 12 pessoas para lhe ajudar, né? Ele mesmo mostrou que sozinho não se faz nada. Obrigado. Muito obrigado, Marcos. Eu que agradeço. Se você quiser sentar aqui conosco. Isso. Eu agradeço a presença de cada um que aqui esteve nessa assembleia conosco e convido a todos nós, na próxima quinta, vamos receber aqui o Fernando, que é lá do SEGE, do João Evangelista. Vai ser a primeira vez que ele vai estar aqui no CEDIM. Ele vai falar de uma passagem do Evangelho muito interessante, que foi sugerida a ele como desafio.
intitulada A Caminho de Emaús. Uma passagem muito legal do Evangelho, dá reflexões profundas. É um tema que não foi falado aqui ainda e que estamos todos nós convidados. Nós temos um canal no Facebook, estamos transmitindo, temos também no YouTube e temos também no Instagram. É a forma que nós encontramos para divulgar a doutrina àqueles que não podem aqui estar. Se vocês quiserem compartilhar, fique à vontade. Os que assistiram ao vivo, estão assistindo conosco, e o vídeo vai ficar disponível a partir de amanhã. Eu agradeço, vamos à nossa prece final. Queres fazer, Marcos? É outro vício também que eu adquiri, fazer prece. Bom, Santíssimo Pai, Santíssimo Criador, o Senhor que nas palavras do próprio Cristo é o único bom, pois de Ti tudo emana. Nessa prece, então, final, eu gostaria de me dispor a somente agradecer, sobretudo pela vida, agradecer por estarmos aqui, agradecer por essa quinta-feira quente, de sol a pino, de céu azul, confeitada de um pouquinho de nuvens no final da tarde, e uma noite estrelada. E que alegria, Senhor, embora eu saiba que não mereça, mas que alegria estar aqui diante de uma tão nobre assembleia de encarnados e desencarnados. E muito embora eu mesmo não tenha dignidade nenhuma para falar sobre tudo aquilo que falei, eu te agradeço pela oportunidade que me é concedida. Eu te agradeço por demais pelo dom da vida, pelo dom de ensinar, pela maravilha mágica e, sobretudo, o fato importantíssimo de estar em assembleia, de conversar com o próximo. A doutrina espírita, ela nos ensina também isso, que evoluímos uns com os outros, que a caminhada não é solitária, pois o Senhor criou espíritos e cria até hoje, não para de criar, é o que a doutrina também nos ensina. Então, finalmente, Senhor, só me resta agradecer-te mais uma vez, e o pedido que eu possa fazer é a permissão, a humilde permissão para encerrarmos as atividades, que cada um de nós, eu sobretudo, possa refletir por tudo aquilo que foi dito, por tudo aquilo que foi questionado, proferido, e que possamos realmente, Senhor, encarar essa doutrina como maneira de viver, não só como palavras, que a doutrina espírita, Senhor, nos ajuda. Eu falei agora há pouco que a prece é fundamental, não vou perder a oportunidade. Nos ajuda, Pai amado, a fazer com que cada um de nós que conhece e que estuda essa doutrina, a exemplo de Jesus, sejamos cartas vivas, sejamos palavras vivas, e que tudo aquilo que aprendemos, tenhamos a força, a altivez de usar na prática, ou seja, que possamos, Senhor, implantar em nós, em cada um de nós, a caridade como Jesus a concebia, ou seja, uma vida pautada na benevolência, indulgência para com todos e perdão das ofensas, que essa seja a nossa escadaria inicial rumo a Ti, como o benfeitor Emmanuel muito bem nos esclareceu, que o nosso objetivo é orbitar em torno de Ti, tais quais, então, filhos e filhas pródigos e pródigas, nós possamos querer-Ti, nós possamos buscar-Ti com conhecimento, pensamento, palavras e, sobretudo, ações. Nos despede em paz, nos leva de volta para os nossos lares com muita paz, sossego, discernimento e lucidez, hoje e sempre, que assim seja.